Olha só, 1 Pedro 5, 7. Lançai sobre ele toda a vossa preocupação, pois é ele quem cuida de vós. Ele é Deus, óbvio. Lançai sobre ele toda a vossa preocupação, pois é ele quem cuida de vós. E o que significa lançar, gente? Lançar é arremessar, né? É jogar. E a palavra está usando, o verbo do grego, a tradução é essa mesmo, lançar, arremessar, né? Você pega algo e arremessa. Eu joguei handball quando eu era criança, quando eu era adolescente, aliás, era danado, até eu saí do time, meio convidado para sair, mas joguei bastante tempo, né? Que eu era bem danado. Mas enfim, você pega a bola no handball e arremessa no gol, né? Arremessa com a destra ou com a esquerda, se você for canhoto. Eu fazia com as duas, mas arremessar, lançar sobre Deus a preocupação é pegar e falar: Senhor, eu te entrego, eu lanço sobre você a minha preocupação. E a palavra diz: lance sobre ele a vossa preocupação, porque ele tem cuidado de vós. Ele cuida de vós, ele cuida do que é importante para você. E olha, na vida a gente precisa entender uma coisa. Quando a gente não lança sobre Deus a nossa preocupação, a gente acaba lançando a nossa preocupação sobre nós mesmos. Nós nos sobrecarregamos. Ou nós lançamos sobre os outros que estão perto de nós. Quantas pessoas às vezes me falam: ai, padre, eu estava preocupado, eu estava agitado e acabei descontando na minha filha, acabei descontando na minha esposa, no meu marido, né? Então, todos nós temos preocupações e teremos, é inevitável, né? E nós temos que escolher, filho, filha, sobre quem a gente lança a preocupação. Porque se a gente não lança sobre Deus a nossa preocupação, a gente vai lançar sobre a gente mesmo. Aí vem a sobrecarga, né? Ou a gente vai lançar sobre os outros. Então o primeiro passo para lidar bem com a preocupação, a Juliana já falou aqui, é cultivar uma boa espiritualidade, é cultivar uma intimidade com Deus constante, concreta, é ter uma rotina de oração, uma vida de oração todos os dias, né? No seu cronograma já tem que conter o tempo da oração, o momento da oração, o momento de estar com Deus. Tem que estar contido, já pensado no seu cronograma. A espiritualidade te ajuda a lançar em Deus. E no fundo, claro, existem as dimensões que já se tornaram transtornos, né? As manifestações da ansiedade, que já são classificadas pelo DSM-5 como transtorno quando elas saem, né, do comum, né? Preocupar, todo mundo preocupa. Mas tirando o fato de quando se tornou um transtorno já, como a TAG, o TOC e tantos outros afins, fobias, etc., a ansiedade muitas vezes, ela nasce, a preocupação, por um desejo de controle, né? Eu quero controlar o que vai acontecer. Eu quero controlar o amanhã. Eu quero controlar o futuro. Eu quero controlar a minha família. Eu quero controlar o destino do meu casamento. E um princípio é lógico e factível que a gente precisa ter em mente para viver bem, lidar bem com as preocupações. Faça o melhor, esse é o princípio, com aquilo que está nas suas mãos. Se empenhe ao máximo. Está na sua mão? Se depende de você, faça o seu melhor, se empenhe ao máximo, peça a Deus sabedoria, busque todos os recursos cognitivos, psicológicos, espirituais, humanos, relacionais, enfim. Faça o seu melhor com o que está na sua mão, com o que depende de você. E com aquilo que não depende de você, que não está nas suas mãos, lance e arremesse em Deus. Ou seja, se você não controla, se não depende de você, não é seu, é de Deus. Faça o melhor com o que depende de você e com o que não depende, lance para Deus, arremesse para Deus. E a gente precisa treinar a nossa mente. A nossa mente tem um conceito muito bonito que eu gosto de refletir sobre ele, que é a neuroplasticidade, né? A cabeça da gente, o cérebro da gente está sempre incorporando novos aprendizados. Sempre aprendendo coisas novas. E a gente pode ensinar a nossa cabeça através da oração, também do conhecimento de Deus, a confiar mais em Deus, a lançar mais em Deus as nossas preocupações. Porque veja bem, se você não lança em Deus, você vai lançar sobre você mesmo e vai se sobrecarregar ou vai sobrecarregar alguém. É o desejo de controle, né? É como quando eu vi essa metáfora esses dias, um psiquiatra falando, eu achei tão interessante. É como se você tivesse um refrigerador que nele coubesse 50 quilos de carne. Mas você sai preocupado com sua sobrevivência, com o seu futuro, e contra o açougue aberto com preço bom e compra 250 quilos de carne. Mas o refrigerador só cabe 50. Chega lá na sua casa, você põe 50. E os outros 200 quilos você vai guardando debaixo da cama, você vai guardando sobre a mesa, você vai guardando no banheiro.
Só que passa um dia, dois, aquela carne começa a apodrecer, né? Começa a putrefar. Por quê? Porque está além do que cabia no refrigerador. A preocupação é um pouco disso. Ela vai nos sobrecarregando, porque ela é além do que cabe dentro da nossa mente. Ela é um desejo de controlar, às vezes, o incontrolável. É um orgulho que faz a gente querer ter tudo na mão. Só que o que cura, muitas vezes, essa sobrecarga da preocupação, que são esses 200 quilos de carne a mais, que não cabe na geladeira, apodrecendo dentro da gente, dentro de casa, tornando a gente podre, né? Me perdoe, a pessoa vai ficando podre por dentro, a preocupação nos sobrecarrega. O que cura isso, o que ajuda a lidar com isso, gente, é o abandono em Deus, é a confiança em Deus, é, de fato, viver essa dependência de Deus e também seguir o que Deus nos pede para seguir. Porque veja bem, quando você obedece a Deus, quando você entra na trilha de Deus, você vai consciente ou inconscientemente diminuindo a ansiedade e a preocupação, sabia? Esses dias eu vi uma pesquisa que me chamou muita atenção. Tem um autor americano, um pesquisador, chamado Simon Sinek. Ele foi fazendo uma pesquisa sobre, olha só como Deus é perfeito, né? Como está escrito na natureza da gente, o que a gente deve fazer para ser feliz. Ele fez uma pesquisa na qual ele constatou que existem situações muito pontuais na vida que liberam uma quantidade enorme do hormônio chamado ocitocina no cérebro, que é o hormônio responsável pelo bem-estar, pela calma. É o oposto da ansiedade, o oposto da preocupação. É o hormônio que libera aquele bem-estar, aquela calma. E o principal momento no qual, um dos principais momentos nos quais ele dizia, né, esse hormônio da ocitocina é liberado, esse hormônio no cérebro, no neurotransmissor, é quando a mulher, por exemplo, acaba de ter a criança, uma descarga de ocitocina é derramada sobre ela, para que ela já olhe para a criança, se sinta bem, se apaixone por aquela criança. Olha que mecanismo Deus colocou, né, no ser humano. Claro que existem problemas, existe às vezes a depressão pós-parto, que é outro problema, né, mas não é o natural, é fruto de alguma outra realidade, de alguma disfunção, enfim. Mas depois do parto já acontece a descarga de ocitocina, sobretudo quando ele é normal, né? E também esse pesquisador, olha só, uma pesquisa não é nem religiosa, tá? Ele constatou que a gente consegue eliminar muito da preocupação, consegue ter uma descarga tremenda de ocitocina no cérebro quando a gente faz aquilo que ele classificou na pesquisa de um gesto de amor desinteressado, gratuito, por alguém sem receber nada em troca. Sabe? E ele entrevistou algumas pessoas, dentre eles um cantor que acho que chama Amy Grammer, se eu não me engano o nome do cantor. E era interessante ele falando, porque ele conversando sobre isso, ele dizendo, todas as vezes que você faz o que Jesus mandou, né? Faz um ato de caridade, faz um ato bom, sem querer, sem receber nada em troca, um ato que não é interesseiro, que não é político, mas um ato de ajudar uma pessoa, ajudar um pobre. Comprar um marmitex para um mendigo, dar roupa para alguém que está na rua, ajudar alguém desinteressadamente. Isso libera no teu cérebro automaticamente uma descarga de ocitocina. E Jesus vivia isso 24 horas, né? A caridade, o cuidar do outro. Porque o que a preocupação faz? A caridade e o cuidar do outro, concluo, ela nos liberta da preocupação, ela calma o nosso cérebro. Porque o que a ansiedade e a preocupação fazem, filho, filha? Elas fazem com que a gente olhe somente para nós mesmos, nós nos tornemos egoístas, egocêntricos, ela faz com que nós fitemos apenas a causa da nossa preocupação, ela faz com que nós fitemos somente, nos foquemos somente nos nossos medos. A preocupação, a ansiedade, o medo faz com que nós nos autocentremos, olhemos só para nós, não para os outros. Busquemos só o nosso bem, não dos outros. Alimentemos só a nossa preocupação, e nós não conseguimos ver os outros, as necessidades dos outros. Mas, dizia o Simon Sinek, quando você esquece de você para fazer algo bem, de bom para os outros, de graça, sem receber nada em troca, isso libera a ocitocina no teu cérebro e a preocupação, a ansiedade, o medo diminuem exponencialmente. Olha que forte, né? É o que a Bíblia ensina, gente. Fazer o bem. Então, quando você obedece a Jesus, imita Jesus, pensa como Jesus, age como Jesus, reza como Jesus, você começa a vencer a preocupação exagerada, a ansiedade, o medo. Olha que forte isso, né? Está escrito na natureza da gente. Não precisa inventar, Deus já colocou aí, né? Que coisa forte, que coisa maravilhosa. E esse pesquisador estava entrevistando esse cantor, e esse cantor foi dizendo de algo que aconteceu. Certa vez ele estava, parece que numa cafeteria, não sei, e ele encontrou uma mulher que era a cara da mãe dele.
E a mãe dele tinha morrido há uns anos antes, né? E ele ficou com uma saudade da mãe, falou assim, nossa, que vontade de tomar um café com a minha mãe. E ele falou assim, eu vou lá e vou pagar um café para essa mulher, né? Mas ele pensou, vou incomodar a mulher, ela vai achar que eu sou doido, chegar lá. Só que ele venceu esse pensamento e chegou na mulher. E disse assim, olha, desculpa te perturbar, minha senhora, mas eu queria te pagar um café. Ela, por quê? Porque a senhora lembra muito da minha mãe. E eu estou com vontade de tomar um café com a minha mãe, então só vou te pagar e vou embora. E minha mãe faleceu há alguns anos. Diz que a mulher levantou, olhou bem firme para ele. Começou a chorar e falou assim, e você tem a idade do meu filho, lembra o meu filho? E ele morreu faz 3 semanas. E os dois se abraçaram e começaram a chorar ali. E o cantor dizendo para o Simon Sinek, como esse gesto que ele fez pela mulher, de querer pagar um café, de querer fazer o bem para ela ali, né? Desinteressadamente, só porque ela lembrava a mãe, liberou nele esse bem-estar, né? Que é viciante até, né? E ela também sentiu o bem-estar. E o Simon Sinek concluiu que quem faz a ação boa recebe essa descarga de ocitocina, quem recebe a ação boa também recebe essa descarga, e quem testemunha, vê, também recebe esse bem-estar. Gente, e não é verdade? Às vezes você está mal, você está preocupado com tanta coisa, mas você ajuda alguém, você faz algo de bom para alguém, sei lá, você esquece de você, e algo acontece dentro de você. Você vai dar algo para alguém e você recebe, você chega melhor. É ou não é verdade? É interessantíssimo, muito especial. Enfim, siga Jesus, pense como Jesus, haja como Jesus, imite Jesus, reze como Jesus. Porque isso diminui a ansiedade, a preocupação, isso te ajuda a lidar melhor com essas coisas, isso acalma as vozes confusas dentro de você, tá certo? É isso, gente, o programa Para Ser Feliz está acontecendo, é você quem faz acontecer esse programa. Envie sua mensagem via Instagram, o Instagram já vai aparecer na sua tela, Facebook, Twitter, também o WhatsApp, chegam muitas mensagens aqui para nós, e às vezes chegam mensagens até antigas aqui no Instagram, tem muitas que eu gosto de vir e mexe quando eu posso ler, né, as mensagens aqui que já aconteceram, para poder, já chegaram em outros momentos, né, para poder orientar você. Olha só. Quero abraçar com carinho a Ana Novaes, mandando mensagem aqui, pedindo oração pela sua família. Tá certo, Aninha? Vou rezar por você sim, pela sua família. Também a Leda Xavier, pedindo oração pelo seu casamento, dizendo que a situação não tá fácil. Que Deus abençoe, viu, filha? Força. Olha só, então vamos lá para o nosso WhatsApp. Temos tempo ainda, Gabriela, de uma mensagem de WhatsApp? Vamos lá então. Boa noite, padre. Não consigo confiar totalmente em Deus. Tenho o desejo, mas sempre me pego acreditando que vou conseguir com minhas próprias forças. Como confiar, padre? Como deixar Deus ser Deus na minha vida? Ótima pergunta, tudo a ver com o nosso tema. Olha, veja só. Depender de Deus é viver, humanamente falando, perigosamente, né? Não é fácil. A gente tem que treinar o coração, a mente, para aprender a depender de Deus. Por quê? Porque o ser humano, ele tem sede de seguranças, né? Nós temos sede de seguranças. A gente busca algo no qual a gente pode se apegar, tocar, se ancorar, né? É interessante, eu vejo isso nos retiros que eu vou pregar às vezes, né? Interessante que tem pessoas que eu vou lá, eu prego, eu rezo, eu fico 3 horas falando, mas acaba o retiro, a pessoa está lá esperando. Padre, põe a mão na minha cabeça. Mas eu penso, que diferença vai fazer, minha filha? Me perdoe eu colocar a mão na tua cabeça. Eu estou falando que faz 5 horas. Mas a pessoa, ela quer uma segurança, ela quer tocar. Ela acha que a mão dela, a minha mão na cabeça, claro, se eu vou dar uma bênção, vou fazer uma oração, lógico que é bom, mas ela acha que eu tocando nela vai resolver o problema. Por quê? Eu estou dando esse exemplo básico para você entender a necessidade inata, inconsciente que nós trazemos no cérebro de ter algo que a gente controle, que a gente toque. A gente quer tocar, a gente quer materializar Deus. A gente quer controlar até Deus se deixar. Mas Deus é incontrolável. Ele sempre nos ama e cuida de nós, mas Ele nos pede um salto no escuro às vezes. Você não está vendo nada na frente. Mas Ele pede que você confie, que você acredite, que você se abandone, sabe? Mesmo sem ver. Então, é preciso ir treinando o coração. Olha, eu confesso que as experiências vão treinando o nosso coração. Eu me recordo quando eu morava em São Paulo, na capital paulista, que eu era o responsável da Canção Nova em São Paulo, e eu coordenei aqueles grandes eventos, os Abraça São Paulo. E ali, aquilo fortaleceu muito a minha fé. Nós fomos num evento no estádio do Morumbi, com 55, 60 mil pessoas, não lembro direito, em 2015, lotado de gente, e não tinha dinheiro para fazer, não tinha presença, não tinha nada. Mas Deus me falou, eu vou te dar um evento lá no estádio. Eu falei, tá bom. E
Deus fez com que eu conhecesse uma pessoa lá da diretoria, Deus fez com que o padre Marcelo pudesse estar, o padre Jonas pudesse estar, enfim, ele falou que ia fazer, eu não tinha nada, eu só tinha fé. Mas eu falei, você está falando, eu acredito. Fui no escuro, 3 meses para um evento desse porte, é pouco tempo, não tinha nada, não tinha ninguém. Mas Deus ia me falando, fé é assim, primeiro você coloca o pé, depois eu coloco o chão. E esse evento foi acontecendo e foi maravilhoso. Mas ali eu lembro, quando eu era o responsável lá da Canção Nova, eu fui aprendendo a confiar. Não tinha dinheiro para fazer os eventos, não tinha dinheiro para pagar as despesas, para trazer quem vinha de longe, às vezes tinha que comprar as passagens e tudo mais. Não tinha, mas Deus falava, vai na fé que eu vou abrir as portas. E acontecia, sabe? Então é questão de confiar mesmo, se abandonar. Aprender a confiar em Deus. As experiências vão nos ensinando. Deus abençoe. Boa noite, padre. Adriano, me chamo Janaína, moro em Ribeirão Grande. O que fazer quando os pensamentos negativos vêm, quando as preocupações me roubam a paz? Olha, existem muitas matrizes para o pensamento negativo, né? Gênesis. Às vezes o pensamento negativo, ele vem por fruto de um ócio. A cabeça da pessoa está muito desocupada, né? Muito desocupada. Então você começa a pensar bobeira, imaginar mundos e fundos. Então, ocupações saudáveis são boas. Às vezes o pensamento negativo vem como uma batalha espiritual, você precisa rezar mais, levantar mais as guardas da sua espiritualidade. Às vezes o pensamento negativo vem por fruto de um estresse, de uma situação que você está vivendo difícil, né? Às vezes o pensamento negativo vem por coisas que você tem medo, preocupações do futuro. A oração ajuda muito. A direção espiritual ajuda muito. O entender de onde vêm esses pensamentos ajuda muito. E também o não acreditar em tudo que você pensa. Porque a nossa mente prega peças, tá? E a gente precisa aprender a não acreditar em tudo que a gente pensa. Para isso pedir, vem Espírito Santo, és bem-vindo aqui. Vem me libertar, vem dominar meus pensamentos, vem dominar o meu pensar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, sobre a água que vós apresentais, permaneça para sempre, enchendo você de esperança, te libertando dos pensamentos negativos. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. És bem-vindo aqui, Espírito Santo.